Novamente, boa noite a todos, graça e paz. Pela graça de Deus, estamos todos nós aqui mais uma vez e para estudar a palavra de Deus, continuar naquele tema tão desafiador que é a Igreja de Laodiceia, e já algumas lições nesse tema. E hoje, como eu mandei o rascunho para vocês aí, vamos para mais um subtema aí, o que a igreja perdeu. Nos dois estudos anteriores, nós vimos que a igreja perdeu o Senhor Jesus, porque ele disse que ele está do lado de fora da igreja de Laodiceia, batendo a porta. Tivemos duas ministrações sobre esse assunto, e hoje vamos ver que a igreja perdeu a palavra de Deus. O tema de hoje, o subtema de hoje dentro desse assunto, é que a igreja de Laodiceia, ela perdeu a palavra de Deus. E alguém vai dizer, mas como? Nós pregamos a Bíblia, nós carregamos a Bíblia, nós cremos na Bíblia, ministramos com a Bíblia, como é que nós perdemos a palavra de Deus? Mas, queridos, será que realmente lemos, meditamos e vivemos pela palavra de Deus? Será que andamos pela palavra de Deus? Ou será que temos extraído apenas os textos que nos interessam, aqueles que a gente gosta, que fala das promessas, fala das bênçãos, fala das curas, fala dos milagres, e o restante da Bíblia? Como é que está o restante da Bíblia? E o que Deus interessa e Ele quer de nós é obediência à sua palavra como um todo, e não apenas aquilo que interessa para a gente, aquilo que a gente está precisando em determinados momentos. Então, é esse o tema de hoje. A igreja de Laodiceia perdeu a palavra de Deus. E por quê? Lá em Apocalipse 3,18, no tema da igreja de Laodiceia, o Senhor fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, ouro, Jesus Cristo. Roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Então, aqui ele está falando que essa igreja precisa de roupa, espiritualmente falando, roupas brancas para vestir, para que não apareça a sua nudez. Nudez espiritual, roupa espiritual, no sentido espiritual, queridos, tem simbolismo de pureza, de santidade. Vestes brancas fala de pureza, santidade, retidão. E lá em Apocalipse 19, fala da noiva de Cristo, da igreja, se preparando para voltar com Cristo à Terra depois do período da grande tribulação. E lá em Apocalipse 19 fala que a igreja, a noiva, está vestida de vestes brancas. Apocalipse 19, versículos 7 e 8, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiça dos santos. O linho fino, as vestes resplandecentes, são as obras de justiça dos santos. Então, queridos, a roupa que a Bíblia está falando é as obras de justiça. E obras de justiça nós só vamos saber para poder praticar olhando para a palavra. É a palavra de Deus que nos mostra qual é a vontade de Deus, o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano, o que é pecado e o que não é. Então é a palavra. A nudez da igreja de Laodiceia é a ausência da palavra de Cristo para a santificar, purificar. Como diz lá em
Mateus 7, Jesus fala disso, dos frutos. Ele fala que precisamos ter frutos. Então, a ausência da palavra traz nudez espiritual. A ausência da prática da palavra traz nudez espiritual. E lá em Efésios 5, o apóstolo Paulo falando que Cristo deu a sua vida para salvar a igreja e para santificá-la, ele usa a lavagem da água pela palavra para poder apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, mas santa e irrepreensível. Está lá em Efésios 5, 25 a 27. Para santificar, purificando a sua igreja com a lavagem da água pela palavra. Lavagem da água pela palavra. Então, a palavra de Deus é a água para lavar nossas vidas, para purificar a igreja de Cristo. Então, é uma das coisas que o Senhor usa. O sangue, a água e o Espírito Santo para purificar a igreja. Então, a igreja é a água que lava, que purifica o cristão. Em João 15 também, o Senhor Jesus ensina algo semelhante. Ele fala que ele é a videira verdadeira, que Deus o Pai é o agricultor que está cuidando dessa videira, que nós, a igreja, somos os ramos, os galhos. E lá ele fala que o Pai limpa os ramos para que produza fruto. E ele limpa. E o que não produz fruto, ele corta e joga fora. Mas os ramos bons, ele limpa para que possa produzir fruto. E lá o Senhor fala que ele limpa pela palavra também. Jesus fala isso lá em João 15. Ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não tiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, secará e colhe e lança no fogo. E ardem. Mas se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, novamente, palavra, estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, novamente, o Senhor Jesus ensinando da importância da palavra para nos purificar, nos limpar e nos fazer pessoas aptas a andar com Deus, a ponto de nossas orações serem atendidas, e pedirmos e nossas orações serem atendidas. Também em João 17, 17, esses textos está tudo no resumo que eu mandei para vocês. Não se preocupem em estar procurando a Bíblia agora. Quem puder abrir aí a lição, abra. Quem não puder, depois você confere. Em João 17, 17, na última oração de Jesus, ele ora a Deus Pai e pede pelos discípulos. E daí, no versículo 17, ele diz o seguinte: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, queridos, a palavra de Deus é a verdade, e é a verdade que nos santifica. E aqui Jesus está pedindo para Deus, o Pai, nos santificar na verdade, que é a palavra de Deus. Não há como ter santificação sem a palavra de Deus. É verdade que Deus vai nos santificar, mas ele usa os instrumentos, e um deles, a palavra de Deus. Portanto, é a palavra que produz roupa, vestimenta espiritual. Então, queridos, mais um texto, o Senhor falando da importância da palavra. Agora, olha o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 18 a 24 de Tiago, ele falando que para a gente ser cumpridor da palavra e não somente ouvinte, enganando-nos a nós mesmos. Para a gente ser cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-nos a nós mesmos. E aí, no versículo 18, ele fala: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos as suas primícias, ou fôssemos as primícias das suas criaturas. Então, olha que impressionante. Deus, segundo a sua vontade, nos gera
pela palavra da verdade. Somos gerados em Cristo, somos gerados pelo Espírito Santo, mas, sobretudo, somos gerados na palavra de Deus. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Por isso que a palavra é tão importante. Quando é que nós nascemos de novo? Quando alguém pregou a palavra para nós. Falou, Jesus Cristo morreu na cruz, leu lá o texto, pregou para nós. Quem crê for batizado, quem não crê será condenado. Pregou a palavra para nós cremos na palavra e fomos gerados pela palavra. Por isso Jesus falou para Nicodemo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água ali simbolizando a palavra. Outra coisa, queridos, Evangelho de João também, capítulo 14, 21 em diante, o Senhor Jesus fala que ele e o Pai se manifesta, mora e habita. Mas em quem? Ele diz, em quem guarda os seus mandamentos. Olha o texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha que impressionante, queridos. É quem tem os mandamentos e guarda, é que ama Jesus, é que ama Deus. Não adianta a gente gritar da boca para fora que ama Deus. Não adianta a gente cantar que a gente ama, se a gente não pratica a palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse, novamente ele repete, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Mais uma vez nesse texto, Jesus repete 2 vezes, que quem guarda os seus mandamentos é quem o ama. E quem o ama será amado por Deus, ele e o Deus Pai virá para fazer morada, viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Queridos, não tem como ser templo do Espírito Santo sem viver a palavra de Deus, sem guardar a palavra de Deus. Agora, Josué, lá no Velho Testamento, capítulo 1, Deus chama Josué para ser o sucessor de Moisés, após a morte de Moisés. Deus chama Josué para ser o sucessor, e Deus fala para Josué, Josué, serei contigo como fui com Moisés. Ninguém poderá te resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Mas esforça, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que dei que prometi a seus pais, a terra de Canaã. E Deus repete novamente, Josué, esforça, tem bom ânimo. Para quê? Deus explica, para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A lei, a palavra de Deus. Nela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não aparta da tua boca o livro dessa lei. Não aparta da tua boca o livro da lei. Antes medita de dia e de noite o que nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Queridos, Deus falou que ia estar com Josué todos os dias da vida dele. Não ia desamparar ele, ia estar com ele todos os dias. Mas, queridos, a presença de Deus não substitui a obediência à palavra de Deus. O chamado, a presença, o poder de Deus não substitui a obediência. Deus tinha chamado Josué para um ministério? Tinha. Deus tinha prometido estar com ele todos os dias? Tinha. De não desampará-lo. Só que, mesmo assim, Deus diz, esforça, tem bom ânimo, toma cuidado de atentar para a palavra, guardar a palavra, viver a palavra, não aparta da tua boca o livro da lei, olha que impressionante, medita de dia e de noite, e tem cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, não é alguns textos da Bíblia, não é algumas partes que é interessante, é tudo quanto está escrito na palavra de Deus. E isso vai bater com o que o apóstolo Pedro fala, que toda a escritura divinamente
inspirada é proveitosa para redarguir, ensinar e preparar o homem de Deus para toda boa obra. Toda a Escritura, não é um pedaço da Escritura. O problema nosso, queridos, é que a gente acha que por ser chamado, por ser capacitado por Deus, por ter sua presença, por ter seu poder, por ter seus dons, estamos dispensados da prática da palavra, de ler a palavra, de andar pela palavra. E aí é o problema de muitos cristãos, de muitas igrejas e de muita liderança em nossos dias. Esse é o grande problema da igreja de Laodiceia. Era uma igreja pobre na palavra. Era uma igreja que a palavra estava ausente. Pegava alguns textos, aquele que interessa. Mas, rapidinho, não pode demorar muito, tem que falar de bênçãos, tem que motivar as pessoas e terminar logo para cantar, para fazer louvor, para fazer outras coisas, porque nós não temos muito tempo para ficar lendo Bíblia. Aliás, a Bíblia já está meio desatualizada, a gente tem que fazer uma nova Bíblia e interpretar a Bíblia do século XXI. A Bíblia escrita por Deus já está desatualizada, não serve mais. Essa é a igreja de Laodiceia, queridos. Essa é a igreja de Laodiceia. O salmista também, no Salmo 1, fala a mesma coisa. Vocês conhecem muito bem Salmo 1. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda pelo conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, não assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ou seja, pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Novamente a Bíblia dizendo que é meditação de dia e de noite. E aí seremos como árvore plantada junto a ribeiro de água, que produz o fruto, mesmo na estação de seca, porque quem está plantado, árvore plantada junto à beira do rio, pode dar a maior seca, ela vai continuar verde produzindo, porque ela está com as raízes ligadas, encostadas no rio. Queridos, quem vive a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. É como a árvore plantada à beira do rio que é Deus. Sua palavra é o próprio Deus. Sua palavra é o próprio Jesus. Aliás, lá em João 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo é Jesus. Mas o verbo é a palavra também, o próprio Jesus é a palavra. Mas a Bíblia diz lá no Salmo que os ímpios não são assim, porque os ímpios não praticam a palavra, não querem saber da palavra, por isso os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Você sabe que moinha, palha, o vento leva para cá, leva para lá, até quebrar tudo, bater nas... Você sabe que palha sai batendo para lá e para cá, o vento leva para lá, leva para cá, até quebrar tudo e não sobra nada, vira pó. Assim é o ser humano sem Deus e sem sua palavra. Outra coisa, queridos, 1 Samuel 15, 22, conta a história de Saul. Deus manda Saul fazer uma tarefa, fazer uma missão, destruir uma nação pecadora que Deus estava indignado, os moabitas. E Deus fala, Saul, vai lá, o rei Saul, logo depois de ungido o rei, vai lá, destrói todo esse povo aí que eu não quero. Deus disse, eu não suporto mais esse povo. Vai lá, destrói todo mundo, não deixa nada. E Saul vai na batalha. Só que chega lá, Saul faz pela metade. Saul traz o rei vivo, Saul traz um bando de ovelha, de bois, e ainda quer enganar Deus ainda. Chega para Samuel e fala, Samuel, o profeta, eu fiz tudo que você mandou, tudo que Deus mandou. Estou aqui para fazer um grande sacrifício, trouxemos aí um monte de vaca, de ovelha, e está aqui o rei, e nós trouxemos, vencemos a batalha lá e trouxemos. E sabe o que Samuel fala para Saul? 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel, porém, disse a Saul, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar ou teimar, desobedecer, é como iniquidade e idolatria. Queridos, olha que coisa tremenda. Desobedecer a Deus e sua palavra, a rebelião à palavra de Deus, é como o pecado de feitiçaria, como feiticeiro. E desobedecer a palavra de Deus é iniquidade como idolatria. Às vezes a gente fala dos idólatras, fala dos macumbeiros, fala de tanta gente, e às vezes a gente está
totalmente desatento à palavra de Deus, passando por cima. Deus mandando a gente fazer de um jeito, a gente fazendo do outro. Ou Deus mandando a gente faz meio pela metade. Queridos, e essa foi... Sabe o que aconteceu com Saul? Olha o que Samuel fala. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja mais rei sobre o seu povo de Israel. Ele rejeitou a palavra de Deus. Foi rejeitado. Perdeu o ministério, perdeu o chamado, perdeu a bênção. Queridos, o livro de Hebreus fala muito sobre isso, para a gente tomar cuidado com essa grande salvação. Hebreus fala muito sobre isso, para tomar cuidado com essa grande salvação. Porque se o povo do passado, que foram desobedientes à palavra do velho pacto, não puderam entrar na terra prometida, uma grande parte morreu no deserto. Entrou só os filhos deles na terra prometida. Depois, os filhos que entraram na terra prometida foram arrancados para outras nações com cativeiro, por causa que foram rebeldes à palavra de Deus. E lá em Hebreus fala para a gente atentar, porque a mensagem que está sendo pregada para nós hoje é a mensagem do próprio Filho de Deus, do próprio Jesus. Então nós temos a mensagem do Velho Testamento e nós temos a mensagem, a palavra do Novo Testamento. Queridos, portanto, Deus tem mais prazer em obediência do que em sacrifício. Deus tem mais prazer em obediência do que sacrifícios. O preço da relativização da palavra de Deus é muito caro. O que é relativizar? A gente pode obedecer mais ou menos, não precisa levar muito a sério, não. Está escrito, mas espera lá. Não vamos interpretar à risca isso aí, não. Vamos interpretar mais ou menos do nosso jeito. Vamos encontrar uma maneira mais sutil de interpretar a palavra de Deus para ficar mais fácil, mais palatável para o mundo de hoje, para que as pessoas possam vir para a igreja. Não vamos pregar a verdade para elas, não, do jeito que está, não. Vai assustar as pessoas, elas vão embora. Então, vamos tornar a pregação mais palatável. Vamos distorcer, vamos fugir dos textos. Vamos distorcer algumas verdades. Vamos relativizar a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu com Eva e Adão? Quando eles relativizaram a palavra de Deus, todos nós sabemos. Adão e Eva relativizaram a palavra de Deus. O que Deus tinha dito para eles? Não coma da árvore do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Gênesis 2, 16 e 17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. O diabo chega para Eva, distorce a palavra de Deus, relativiza a palavra de Deus. Sabe o que o diabo falou para Eva, lá em Gênesis 3? Ora, a serpente mais astuta do que todos os animais do campo, que Deus tinha feito. Esta disse para a mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? Olha o diabo distorcendo a Bíblia. Ô Eva, é verdade que Deus falou que você não pode comer de todas as árvores do jardim? O que ele quis dizer com isso? Além de distorcer, ele quis passar para Eva o seguinte, você está vendo como Deus é mau? Deus não quer o bem de vocês, não. Ele está com um monte de exigência aí. Proibiu, é verdade que ele proibiu vocês de comer de todas as árvores? Aí a Eva, que não tinha prestado atenção na palavra de Deus, e aí está o problema de nós não prestar atenção na palavra de Deus. Eva não prestou atenção no Gênesis 2, 16 e 17, o que Deus tinha falado. A Eva interpretou a Bíblia do jeito dela. Olha o que a Eva responde. A Eva responde assim, e disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim poderemos comer. Até aqui está certo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, e nem tocareis, para que não morrais. Queridos, Deus não tinha dito que era a árvore do meio do jardim. O versículo diz, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela já fala que era a árvore do meio do jardim. Outra coisa, Deus não falou que não era para tocar. Deus disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque senão você vai morrer. E Eva diz, ela já fala que é a árvore do meio do jardim, e ela fala que não era para tocar. Ela já alterou a palavra de Deus. Ou então não prestou atenção na palavra de Deus. E as consequências disso nós sabemos no restante do capítulo 3 de Gênesis. O resultado foi separação de Deus, foram expulsos da presença de Deus,
perderam o jardim, que era o lugar que eles moravam, perderam o jardim do Éden, veio dor, sofrimento, maldição a eles e a toda a raça humana. Está lá em Gênesis 3. Maldição, dor, sofrimento para a mulher, para o parto. Adão teve que trabalhar, lavrar a terra, suar. Deus amaldiçoou a terra. Veio as ervas daninhas e toda a praga que tem no planeta, todas as doenças, toda a desgraça que nós temos hoje no planeta é consequência disso aqui. Do quê? Da desatenção e da relativização da palavra de Deus. Queridos, caminhando para o final, Jesus, como é que Jesus venceu o diabo? Lá em Mateus 4. Jesus, é verdade que ele ficou 40 dias orando e jejuando no deserto. Mas na hora de vencer o diabo, Jesus orou, venceu com oração? Não. Na hora de vencer o diabo, Jesus venceu com a palavra. Olha lá Mateus 4. Conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, foi tentado pelo diabo, jejuou 40 dias e 40 noites, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E Jesus respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Onde é que está escrito isso? Jesus diz, está escrito, Jesus fala para Satanás. E onde é que estava escrito? Onde é que estava escrito que nem só de pão vive o homem? Queridos, eu coloquei no estudo aí, no resumo. Esse texto está em Deuteronômio, capítulo 8:3. Jesus citou para o diabo Deuteronômio 8:3. Depois, Jesus fala assim... Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E aí vai o diabo e cita a Bíblia, porque está escrito. Jesus tinha dito para o diabo, está escrito, nem só de pão vive o homem. E agora vem o diabo e cita a Bíblia para Jesus. Está escrito, Senhor. Lá, Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas tuas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. E Jesus novamente cita a Bíblia para o diabo. Também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, onde é que está não tentar o Senhor teu Deus? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. E por último, novamente o diabo transporta a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus a Satanás, vai de Satanás, porque está escrito, novamente Jesus citando a Bíblia, está escrito, aonde está escrito? E o que ele disse que estava escrito? Ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Quando o diabo pede para Jesus adorar ele, Jesus disse, vai embora, vai de Satanás. Está escrito que adoração somente a Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E mais ninguém nesse mundo. Mais ninguém. E onde é que Jesus estava citando isso? Um dos textos. Deuteronômio, capítulo 6, 13. Deuteronômio, capítulo 10, 20. E vários outros textos da Bíblia que cita isso. Então, queridos, olha como Jesus venceu Satanás, citando a Bíblia. Mas Jesus conhecia a Bíblia. Jesus citava a Bíblia. Aqui é Jesus como homem. Não é Jesus como Deus. Aqui ele estava na terra como homem. Mas ele conhecia a Bíblia. Meus queridos, Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo fala para tomar as armaduras de Deus, para lutarmos na batalha contra o inimigo. E lá tem várias armas. Mas quantos cristãos que só aprendem a usar uma arma, só buscam uma arma, oração. E essa é a última. Tem várias outras. Lá em Efésios 6, ele fala para cingir o lombo com a verdade, vestir a couraça da justiça, calçar o pé com o evangelho, tomar o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e depois a oração. Então, quanta coisa vem antes aí da oração? Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e a palavra de Deus. Depois vem a oração. Mas onde é que nós lemos sobre salvação?
Na palavra de Deus. Onde é que nós aprendemos sobre fé? A arma fé? Na palavra de Deus. Onde é que fala do evangelho? Na palavra de Deus. Onde é que fala da justiça de Deus? Na palavra de Deus. Onde é que é a verdade? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Na palavra de Deus. Então todas as armas vêm da palavra de Deus. Então, queridos, a igreja cristã de hoje se preocupa muito com a oração, mas muito pouco com o conhecimento e a prática da palavra. E o resultado é poder sem estratégia, poder sem preparo, sem maturidade, sem conhecimento, sem treinamento. Não adianta ter uma arma poderosa e não saber usar, ou não conhecer o inimigo. Soldado despreparado, desorientado, sem tática, sem estratégia, descuidado, negligente, pode se tornar presa fácil do inimigo. Então está aí, queridos, a importância da palavra de Deus. Lá em Mateus 5, 24 a 27 também, Jesus fala sobre isso. Aquele que escuta a minha palavra e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa e não caiu porque estava construída na rocha. Já o que ouve a palavra e não pratica, construiu na areia, vai soprar o mesmo vendaval, vai vir a mesma tempestade que veio sobre o outro, mas a casa vai cair porque não está construída na rocha. Queridos, tempestade e vendaval vem sobre todo mundo. Só que quem tem a vida construída em Deus, em sua palavra, vai passar pelos vendavais e vai se manter em pé. Mas quem não constrói sobre Deus e sua palavra, os vendavais vai derrubar. E Jesus disse que a casa caiu e foi grande a sua queda ou foi grande a sua ruína. Agora, finalmente, Apocalipse 3, 10 e 11. Como guardaste a palavra da minha paciência, como guardaste a minha palavra, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse, o Senhor Jesus na revelação aqui, falando, como guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação, da hora da provação, da grande tribulação. Ele vai guardar quem guardou a palavra, quem viveu pela palavra. E Apocalipse 22, 6 e 7 diz assim, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas em que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, ou cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. As palavras da Bíblia Sagrada são fiéis e verdadeiras. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Bem-aventurado, feliz, o que guarda a palavra. Queridos, conclusão. A igreja de Laodiceia é uma igreja pobre espiritualmente, uma igreja nua espiritualmente, sem roupas espirituais, porque é uma igreja que não vive a palavra, não pratica a palavra. É uma igreja que conhece alguns textos da palavra, mas não é uma igreja gerada pela palavra, ou se for gerada, mas não é transformada. Não basta ser gerada pela palavra. Eu e você precisamos ser transformados dia a dia pela palavra de Deus. Vocês viram pelo menos 2 textos falando que temos que meditar nela de dia e de noite? E a pergunta é, quanto tempo a gente gasta com a santa palavra? Quanto tempo lendo, meditando e ouvindo a palavra de Deus, para que a gente possa viver ela através... Quem vai nos capacitar a viver a palavra é o Espírito Santo. E a gente vai ver na próxima lição que a igreja perdeu o Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é que nos guia na verdade, nos guia na palavra. Mas se eu não conheço a palavra, como é que ele vai me guiar? Se eu não conheço a palavra, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai me lembrar da palavra se eu não leio a palavra? Então, queridos e amados em Jesus, era isso por hoje, e a gente vai encerrar a parte da nossa gravação aqui, e para poder depois a gente abrir para um comentário com vocês, mas todos vocês que vão estar ouvindo, que não estão participando diretamente, Deus abençoe, vocês estarão ouvindo essa meditação
aí nos próximos dias. Deus abençoe a cada um de vocês, a cada família que estarão no futuro ouvindo essa palavra. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.